Acabou de entrar, acho que faz um tempinho. Oi, Tia Sô. Chester é dos Estados Unidos, viu? De Massachusetts. Bem-vinda, Nancy. Não está aqui. E aí? Havana. Tia Nan. Tudo bom? Tudo, Tia Nan. Cadê a Dani? Cadê a minha neném? Jô! Kiko! Fala, Soraya, tudo bem? Vou falar com E ela. aí, Kiko? Fala, Bora Amadinha, começar, tudo bem? pessoal? Sentimentos, viu, querido? Estou desativando todos os sons. Vou pedir para a Lê, nossa convidada, e Martinha manterem os delas abertos por enquanto. Bom, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um pessoal aí que é convidado, né? Então, eu sou a Alessandra, junto com a Martinha, a gente idealizou aí o programa Próximo Passo, e ele é sustentado por 3 pilares de atividades, que é Move Corpinho, que são as atividades físicas, Saúde e Equilíbrio, que são as atividades de saúde emocional, e também a Vivência Compartilhada, que são atividades para trocas e network, né? Então, a gente vem fazendo um bate-papo bem legal com muitos especialistas, com muitas pessoas que estão contribuindo aí com o programa, trazendo bastante conteúdo e tem sido muito bem aproveitado por todos. E se alguém tiver interesse e quiser saber mais, participar, está à vontade aí. Gente, por favor, silenciar o microfone, o áudio, o som. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais aí, fala com quem te convidou para estar aqui hoje, que a gente entrega para você a nossa programação e o link para vocês receberem as atividades. Eu não vou apresentar a nossa convidada, eu vou deixar para a Martinha apresentar, porque a Martinha tem ótimas referências para falar, conhece a Lê aí bastante do trabalho dela, e ninguém melhor do que a Martinha para estar apresentando a convidada. Então, é com você, Martinha. Oi, pessoal, boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou a Martinha e eu estou na área da física. Eu que dou as aulas de ginástica. E, primeiramente, eu quero agradecer muito a Alessandra, minha linda, querida, de ter aceitado o nosso convite de estar aqui. A Alessandra é minha amiga, que eu amo de paixão, e é daquelas pessoas que a gente tem orgulho de ser amiga, sabe? Aquele tipo de gente falar, eu quero apresentar essa pessoa aqui, porque é o tipo de pessoa que vale a pena a gente conhecer. E uma tremenda profissional da psicologia, e eu não tenho nem como te agradecer de você estar nesse espaço aqui com a gente, Ale. Muito, muito obrigada mesmo, de coração, que você, além de uma tremenda profissional, tem um coração gigante. Te agradecer mesmo, imensamente, da oportunidade que você está dando para nós de estar aqui. E vamos lá, pode começar, linda. Obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite e agradeço essa apresentação cheia de rasgação de seda de Marta, né? Mas que bom que ela consegue ver esse monte de coisa boa em mim. Agradeço muito essa oportunidade. E hoje eu fiquei pensando, a gente está na véspera dos Dias dos Namorados, e eu falei, como é que a gente vai falar dessa questão da alma gêmea, da destituição dessa visão, né? Dessa ideia de que talvez isso atrapalhe os nossos relacionamentos. Porque isso vai quebrar um pouquinho muito dos parâmetros que a gente tem enquanto idealização de relacionamento, né? Na verdade, nós o tempo todo, nós seres humanos, temos por hábito idealizar. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um joinha aí, se está todo mundo me ouvindo bem. A gente tem esse hábito da idealização desde muito cedo, né? A gente sempre idealiza aquilo que a gente deseja. Se a gente pensar, por exemplo, uma mulher que engravida, ela já idealiza o filho, desde o rostinho, o formato, se vai parecer com pai, com mãe, como vai ser essa criança quando crescer. Então, a idealização é algo que está sempre presente nas nossas vidas, né? Eu sou psicóloga e a minha formação toda é no campo da psicologia conjugal e familiar, e ao longo desses anos que eu trabalho com casais, eu vim observando
e não só com casais, mas também as pacientes, a grande maioria de mulheres que eu atendo na clínica, de uma reclamação muito recorrente, né, das relações que não vão para frente, das relações que não se consolidam, que não dão certo, o iniciar e romper constante dessas relações e essa angústia de por que a coisa não acontece, parecia que estava indo tão bem, né? Eu sempre brinco com meus pacientes que no início de uma relação, a gente passa pela fase conhecida que é a fase do pavão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o pé de um pavão, ver como é, né? O pé de um pavão. É muito feio. E o pavão é um bicho que tem uma plumagem muito bonita. Então, quando ele vai acasalar, ele costuma esconder o pé e abrir o rabo, que é aquela plumagem bem colorida, bem bonita, bem encantadora, né? Todos nós fazemos isso no início das relações. A gente esconde os nossos defeitos, a gente suporta coisas que normalmente a gente não suportaria, a gente dá um sorrisinho amarelo quando a gente quer esganar, né? Mas no começo a gente tem toda aquela apresentação que a gente faz para o outro e que o outro também faz para a gente, de algo que aparentemente é muito, muito bom e muito perfeito. Até porque no início das relações a gente tem que contar com a possibilidade de que a gente está encantado, apaixonado. A paixão deixa a gente um pouco retardado, né? A gente fica meio... Tem uma área do cérebro, inclusive, que a gente percebe uma inatividade ou uma atividade muito pequena no momento da paixão. Então, a gente está realmente incompetente para pensar as coisas de uma forma mais racional. Então, nesse momento, a gente idealiza todas as nossas... tudo que a gente cria de expectativa em relação de um relacionamento que a gente gostaria de vivenciar como sendo algo bom para a vida da gente, né? E aí é muito difícil a gente pensar, eu acho que não existe relação mais complexa no mundo do que a relação entre duas pessoas. Porque são pessoas que têm um histórico de vida diferente, que têm uma criação diferente, que vêm construindo uma visão de mundo diferente. E aí, quando se junta, aparentemente está tudo lindo e maravilhoso, porque é a fase do apaixonamento. Depois você vai descobrindo que a pessoa tem muitas coisas que não te agradam, né? Você vai descobrindo que a pessoa, no início, algo que ela fazia com uma certa tranquilidade, com o passar do tempo, isso passa a ser feito de uma forma já com um pouco de falta de educação, de falta de paciência. Mas aí tem uma questão que é muito importante a gente refletir e questionar mesmo, né? Que é o que a gente espera desse outro que entra na nossa vida. Porque, às vezes, a gente coloca muito defeito nas pessoas, a gente é muito eficaz em identificar o que o outro tem de errado, muitas vezes sem olhar para nós mesmos, que também somos repletos de defeitos e de dificuldades, e simplesmente querendo encaixar a pessoa na perspectiva que a gente criou de uma relação perfeita, né? E aí a gente esquece que é difícil porque a pessoa teve uma outra construção de vida, de uma outra constituição de relacionamentos, então esse encaixe acaba sendo muito difícil. Quando eu pensei na ideia, né, porque quando Marta falou, vamos falar de algo que tem a ver com o que você trabalha, estuda, eu falei, relacionamentos, né? Eu tenho visto hoje um nível de frustração na clínica, através do discurso dos pacientes, um nível de frustração absurdo, porque nunca acha que com quem ela está vivendo uma relação corresponde às suas expectativas. E aí a gente tem uma construção histórica disso. A gente cresce escutando histórias as histórias que nos contam, né? A Bela Adormecida, a Branca de Neve, sempre tem um príncipe que vai vir num cavalo branco e salvar a princesa, né? Tirando as questões de gênero, feminismo, que isso também, as histórias infantis, elas nos trazem um teor muito forte disso, porque nos coloca sempre na condição, as mulheres, de quem está esperando alguém que vai salvá-la, e a gente cresce esperando, muitas vezes, essa pessoa que vai chegar e salvar a gente de algo. Para além disso, a gente tem essa questão da idealização do par romântico, né? E se a gente for revisitar um pouquinho a história do amor romântico, a gente vai lembrar, todo mundo tem uma lembrança ainda que pequena disso, lembrança através daquilo que a gente vê nos filmes, estuda, do acesso que a gente tem às informações, que nem sempre esse amor romântico que a gente vivencia hoje, ele existiu, né? Antigamente os casamentos eram arranjados, a pessoa casava sem sequer saber com quem ela estava casando.
E isso vai mudar por uma série de questões, pela necessidade que o próprio Estado e a religião tinham de fazer o controle das propriedades privadas. Isso tem um contexto histórico, né? Em que momento da vida a gente sai de uma relação que era arranjada para idealizar esse par romântico. E aí a gente tem um período em que esse romantismo, a gente tem na história da humanidade alguns homens que morreram muito jovens, e na época diziam que eles tinham morrido de amor, né? Escritores famosos que escreveram poemas, que tiveram um grande amor e que chegaram à morte, naquela época, muitas vezes por uma pneumonia, uma coisa assim, por uma angústia muito grande, que na época não se falava em depressão, mas que era associado a esse amor não correspondido, né? Então, a gente tem uma construção histórica disso. O grande problema é que a gente chega aos dias de hoje com um grande paradoxo, né? A gente tem, por um lado, se hoje as conversas, o conhecimento, essa possibilidade de diálogo que a gente tem, nos abre para entender que muitas vezes a gente vive relações que a gente não precisa ficar nela, porque se a gente for pensar aí antes do divórcio, antes de todo esse movimento da liberação da mulher, desse novo lugar que a mulher ocupa na sociedade, os casamentos ainda se sustentavam muito por uma questão de obrigatoriedade mesmo, né? Uma mulher divorciada há uns anos atrás, ela era mal vista na sociedade. Então, muitas vezes as pessoas sustentavam um relacionamento pelo desconforto de ser divorciada, seja por questões financeiras, seja por questões desse olhar que a sociedade tinha para a mulher divorciada, e com isso os casamentos, né, foram acontecendo. Eu, às vezes, escuto na clínica alguém relatar do pai, da mãe, se separando, e aí chega falando que o pai e a mãe estão juntos há 50 e poucos anos. E, às vezes, eu fico pensando, a custo de quê? De quantas dores e de quantas coisas que tiveram que ser suportadas para um casamento chegar a esse tempo, né? Porque antigamente as pessoas elas tinham mais dificuldade de denunciar, de dizer eu não estou feliz. Esse conceito de romper com essas barreiras e de dizer não, essa relação não me cabe, isso é uma coisa recentemente, é uma coisa nova, né? Não foi sempre assim. E aí, por que eu penso nessa questão do mito da cara metade, do mito, né? Dessa outra metade da gente? A gente tem, inclusive, nas músicas, a gente tem aí Fábio Júnior, que tem a música que fala da metade da laranja, né? E como é que funciona essa frustração? Porque a gente passa a vida da gente acreditando que existe um outro que vai nos completar. Hoje em dia, é muito comum a gente escutar os psicólogos dizendo você tem que ficar sozinho, você tem que ficar bem com você mesmo, primeiro, para depois ficar bem com os outros. Né? Isso está, inclusive, se tornando uma coisa muito batida, tem se falado muito sobre isso. Mas é porque, através dos estudos e da reconstituição dessa história do amor romântico, a gente já conseguiu compreender que esse par perfeito, ele não existe, né? Na verdade, quando a gente busca esse par perfeito, a gente está muito num processo de perseguir um outro que é muito parecido com a gente, porque a gente sempre acha que a gente é a melhor parte da relação, né? Porque se o outro fizesse como a gente, daria certo. Se o outro agisse como a gente, ficava tudo bem. Só que imagine o que é conviver com um outro da gente. É insuportável. Eu diria que é quase impossível, né? Porque se a gente não se suporta sozinho e quer um outro para poder carregar a mala sem alça que a gente imagina se a gente fosse igual a gente mesmo. Como é que seria insuportável essa relação? Então, a gente tem aí uma impregnação histórica dessa ideia de que tem alguém aí no mundo perdido que em algum momento a gente vai encontrar e que vamos viver felizes para sempre, né? Enquanto a gente persegue esse mito desse amor de completude, a gente vai ficando frustrado, porque a gente experimenta uma relação, e aí entra a questão do paradoxo que eu falei, porque se hoje a gente se permite sair das relações, né? Não viver mais, o que nos faz mal dentro de um relacionamento, por outro lado, eu vou fazendo um self-service de relação, né? Um delivery. Toda hora é um relacionamento diferente, tentando encontrar. Nada contra as pessoas que vivem vários relacionamentos e vão buscando. Eu acho que essa busca da gente é uma busca para viver melhor, é uma busca para encontrar alguém que nos faça melhor dentro de um relacionamento. O grande problema é quando essa descartabilidade de pessoas começa em função da busca de um outro ideal, porque esse outro ele não vai acontecer, ele não vai chegar.
né? Então, se por um lado a gente tem a possibilidade de dizer, não, eu não quero viver essa história, por outro lado, a gente acaba descartando muito facilmente as pessoas, porque hoje uma das coisas que eu percebo muito na minha prática clínica com casais é que não há paciência. As pessoas estão intolerantes nas relações, né? Então, eu recebo casais com 2, 3 anos de casado, com crises que normalmente, há um tempo atrás, acontecia para um casal de 20 anos de casado, que passa por uma sexualidade que não tem mais tesão, que passa por uma... E é claro, a gente vive num mundo hoje, né, que Bauman vai classificar muito bem aí como um mundo líquido, onde tudo se desfaz muito rápido, a gente não tem consistência em nada. Um celular quebra, a gente não tem paciência mais para poder mandar consertar, porque a gente quer o celular novo na hora. Uma TV quebra, ninguém conserta mais nada, né? E aí, na contramão disso, a gente tem os relacionamentos, porque não dá mais para você ficar descartando relações sem tentar cuidar da relação. Isso não significa identificar que você vive uma relação que não é boa para você, que não é satisfatória, e descartar, e ter que ficar vivendo isso, né? Mas a ideia de cuidar da relação, de ter paciência com o outro, nós hoje estamos extremamente intolerantes. Na primeira negativa que a gente tem no relacionamento, a gente já quer sair dele, né? E aí, quando eu falo dessa questão do mito da alma gêmea, é porque como a gente vai perseguindo isso, como a gente vai construindo isso ao longo da vida, a gente cria a ilusão de que se eu tô com alguém e essa pessoa tem XY de defeito, não dá certo, eu preciso encontrar, porque essa ainda não é a pessoa. É claro que dentro das relações, é muito importante você estar atento ao que é suportável do diferente, daquilo que é muito diferente de você. Tem coisas que são insuportáveis, e tem outras que você vai precisar, né, fazer ter um recuo em alguns momentos para que essa coisa flua de uma maneira melhor. E aí a gente pode falar em paciência, tolerância, e claro que tudo isso passa por um processo de autoconhecimento, porque eu não tenho condição de estar num relacionamento e entender o que existe nesse relacionamento se eu não me conheço, se eu não entendo por que eu ajo dessa ou daquela forma. Então, o autoconhecimento dentro do processo de relacionar-se, ele é fundamental. E uma outra coisa que eu acho muito importante, eu falo que se a gente pudesse classificar assim, quais são as coisas muito importantes num relacionamento? O amor, a admiração, o respeito. Tem uma coisa que eu acho que está acima de tudo isso e que cada dia mais eu me assusto enquanto isso é pouco praticado nos relacionamentos, que é a comunicação. As pessoas não sabem conversar. Elas são reativas, né? Um fala, o outro explode, o outro não entendeu. Mas não era isso. Não sabe nem por que explodiu. Às vezes um diz uma coisa com uma intenção, eu entendo com outra, e aí eu já sou grosseira, não entende o que está querendo dizer. Para vocês terem ideia, eu tenho situações em que eu atendo, por exemplo, casais de 20, 25 anos de casado, onde um diz alguma coisa sobre o parceiro, o outro toma um susto e fala, mas você nunca me falou isso. Eu não gosto disso em fulano. E a pessoa se assusta e fala, você nunca me falou isso, né? Então, falta diálogo, falta essa comunicação, essa abertura para que o outro te compreenda e que consiga também se compreender, né? Relacionar vai ser sempre uma coisa difícil. Agora, quando eu despejo, eu falo que eu brinco eu uso o termo que é a contabilidade do amor, né? Quando você começa a se relacionar com alguém, você já tem um histórico de outras relações que você viveu, umas que deram certo, outras que não, mas você tem uma contabilidade ali, que quando você começa uma relação, você entrega ao outro. Então, se você foi frustrado numa relação anterior, você espera que nessa relação você consiga resolver essa frustração. Se você foi pouco amado, você espera que essa pessoa te ame o suficiente para você esquecer que você foi pouco amado ou pouco valorizado na relação anterior. Então, é uma contabilidade que o outro não vai dar conta nunca. Ele não vai conseguir pagar essa conta. E a gente está o tempo todo apresentando essa conta nas relações, né? E por que eu falo que o amor romântico e essa idealização toda que a gente faz do outro que nos completa, por que ela impede que a gente viva as relações e que a gente acabe se frustrando? Porque a gente fica procurando um outro que não vai chegar, né?
ao invés de pegar essa relação, decantar, tirar o que ela tem de bom, valorizar isso, porque a gente tem também o hábito muito grande de valorizar o negativo do outro, né? O da gente a gente coloca como sendo as melhores qualidades do mundo, mas o defeito do outro é insuportável, né? Então, essa ideia de estar o tempo todo querendo que o outro se adeque, que ele entre na caixinha que a gente tem para a relação. Bom, para se relacionar comigo, a gente é quase uma cartilha que a gente quer apresentar, né? Que o outro não dá conta de suportar. Porque ele não vai, inclusive ele tem dificuldades de âmbito pessoal, muitas vezes, para poder cumprir essa cartilha, né? Para conseguir corresponder a essas expectativas. E aí tem uma coisa que eu queria citar antes da gente poder abrir para o nosso bate-papo, porque eu acho que ele vai ser muito enriquecedor, que tem uma teoria que eu não sei se algum de vocês já ouviram dizer, que foi uma teoria de um pesquisador. Ele era psiquiatra, psicólogo e psicanalista, John Bowlby. John Bowlby desenvolveu a teoria do apego. A teoria do apego de John Bowlby, e aí vocês vão entender por que é tão difícil relacionar, e vão conseguir, inclusive, olhar para vocês mesmos dentro das coisas que eu vou dizer aqui. John Bowlby, ele começou a fazer uma pesquisa na década de 50 para 60, tentando compreender de que forma o ser humano se vincula, de que maneira se dá a vinculação afetiva do indivíduo. Essa pesquisa dele começou com relação mãe e filhos, né? De bebês, grande maioria de instituições onde tinham crianças que muitas vezes eram até abandonadas, mas que tinham outras pessoas que exerciam essa função do cuidado. E dentro dessa teoria, quem trabalha com casais, a gente utiliza muito hoje a teoria do apego para entender de que forma se dão as relações. Porque John Bowlby classificou os tipos psicológicos de apego em 3, que hoje a gente tem outras variações, vieram outros teóricos depois e reviram a teoria e fizeram uma ampliação, mas a gente tem hoje 3 tipos básicos de apego, né? O primeiro apego, a gente chama de apego seguro. Quem encontrar na vida alguém que tenha um apego seguro, corre, registra no cartório, bota dentro da jaula, não deixa fugir, porque é a melhor pessoa do universo para se relacionar. Que são pessoas raras, porque tem que ter um nível de resolutividade muito grande. E o que significa esse apego seguro? São pessoas que elas não têm medo de entrar numa relação, de perder uma relação, elas têm segurança para viver essa relação. Elas não vão se sentir abandonadas ou ultrajadas por causa de qualquer atitude do outro. Se a gente for cruzar as pessoas que têm um tipo de apego seguro para os relacionamentos com o que viveram na infância, possivelmente a gente vai encontrar pais ou cuidadores, porque quando a gente fala de criação, a gente não está falando de pai e mãe, a gente está falando de função. Pode ser uma avó que criou, pode ser uma instituição, o cuidador daquela criança na instituição. Mas alguém que desempenhou a função do cuidado. Então, normalmente, as pessoas que têm um apego seguro foram pessoas muito bem cuidadas de um ponto de vista físico e emocional. Quando a gente fala isso, para vocês entenderem melhor, quando a gente fala isso, por exemplo, no dia a dia, né, na criação de uma criança, aquela criança que ela quer fazer alguma coisa, porque a gente vive hoje um rol de muita superproteção dos filhos, né? Mas aquela criança que quando ela vai tentar fazer alguma coisa e olha para você, você diz, pode fazer, eu estou aqui, se não der certo eu estou aqui. Mas você deixa ela fazer. Você cria condições para ela de se experimentar na vida, dando a ela a garantia que você está ali, que se der errado, vocês estão juntos, né? Então, as pessoas que vão sendo criadas com esse cuidado afetivo, e físico, elas conseguem se lançar mais, elas não têm medo de se machucar numa relação, elas são seguras para viver essa história, né? Aí a gente tem o outro apego, que a gente chama de apego inseguro ou ansioso, né? Geralmente, o apego inseguro ou ansioso, ele se dá quando você tem uma estrutura infantil que, em algum momento, as figuras de cuidado, elas desapareceram da sua vida repentinamente, né? Por exemplo, uma criança que perde pai e mãe quando é pequeno, ou um cuidador que estava ali, que era responsável por todo o cuidado da criança e desaparece. O que isso vai gerar na vida adulta, né? Uma pessoa insegura, carente e que precisa o tempo todo que o outro esteja em cima dela dizendo que ama, confirmando que ama, né? Que a qualquer sinal de que a pessoa
não dá a ela uma atenção devida, ela fica apavorada achando que vai perder aquela pessoa e que a pessoa vai desaparecer, assim como o modelo que ela teve inicial de cuidado, né? E a gente tem a pessoa do apego esquivo, que a gente chama do apego esquivo, que é aquela pessoa que tinha alguém por perto lá na infância, no momento do cuidado, mas essa pessoa estava presente fisicamente, não tinha um envolvimento afetivo e emocional com essa criança. Então, o que que isso gera? Gera um adulto que não confia nas pessoas, não confia nas relações. E aí ele vai ter uma dificuldade muito grande de viver histórias, porque ele tem medo de ser novamente negligenciado. Então, ele entra na relação, ele se empolga com a relação, mas logo daí a pouco ele, por medida de prevenção, de cuidados, para não sair machucado, ele recua. Então, é o que a gente chama de apego esquivo. Então, imaginem vocês como é nesse universo de tantas pessoas, de tantas formas de ser, porque aí a gente junta uma criação, a gente junta a força da cultura que a gente tem e a gente junta a teoria do apego. Como é possível a gente encontrar a tampinha da nossa panela? Quase impossível, né? Quase impossível. E a gente fica perseguindo isso e se frustrando e criando um buraco interno no coração da gente, nos nossos afetos, julgando muitas vezes assim. Semana passada eu escutei uma paciente me dizendo, né? Alessandra, eu tive sorte em tudo na vida, na relação com os meus filhos, eu tive sorte no trabalho, mas no amor eu fui um fracasso. Eu não consegui viver uma relação plena com alguém. E aí a gente foi investigar o que ela considerava uma relação plena, o que ela considerava uma relação satisfatória, mas era tanta fantasia em torno desse outro que chega e que transforma a minha vida, né? E aí é a contabilidade que a gente apresenta que o outro não dá conta de pagar, né? Somado com as nossas expectativas, o outro se sente pressionado, e aí é claro que não vai funcionar. Mas por que eu trouxe a ideia da teoria do apego? É para vocês entenderem a multiplicidade que a gente tem de formas de ser, né? Aí vamos pensar uma relação entre alguém que tem um apego ansioso com alguém que tem um apego esquivo. O apego esquivo, ele não suporta pressão, nem cobrança. Então, quando ele for cobrado, ele vai fazer o quê? Ele vai recuar, ele vai ficar distante, ele vai ficar indiferente. E o outro que tem o apego inseguro vai se sentir carente, aí vai cobrar mais e vai dizer, você não gosta de mim, no início não era assim. Ao ser cobrado, o apego esquivo recua mais ainda. Aí quanto mais me cobra, mais eu fico distante. E isso, gente, a gente pode observar, inclusive, nas nossas relações, não só as nossas relações afetivas, mas nas relações como um todo, com os filhos, com os amigos, a gente consegue perceber. Às vezes a gente cobra muito dos amigos, a gente fala assim, poxa, mas eu dou tanta atenção, eu sou tão presente, eu sou não sei o quê, e fulano não me dá ousadia nenhuma, não me dá atenção, porque possivelmente é uma pessoa que não tem a mesma capacidade de afeto que a gente tem. Pode ser uma pessoa de apego esquivo, e ela se sente apavorada quando ela sente alguém muito próximo dela, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, porque nos relacionamentos é muito comum a gente ouvir dizer assim, eu escuto isso muito na clínica, né? Ah, Alessandra, a impressão que eu tenho é que ele nunca gostou de mim, ele nunca me disse que me amava, ele não é de grandes demonstrações, não faz um agrado, não faz uma surpresa, mas é porque essa pessoa, geralmente, por exemplo, uma pessoa que se enquadra nessa descrição, ela tem um apego esquivo e ela tem medo de fazer esse investimento, porque ela faz o investimento e, num dado momento, essa pessoa que foi o objeto desse investimento desaparece. E faz com ela, porque nós estamos o tempo todo vivenciando situações que muitas vezes nos lembram coisas da nossa infância que a gente não tem acesso de um nível consciente, né? A gente só sente a dor. E muito do que a gente faz é uma forma de evitar que as nossas dores primárias se repitam. Só que esse processo ele se dá no nível inconsciente. A gente só vai tomar consciência disso se a gente estiver dentro de um processo terapêutico, se a gente estiver dentro de um processo que nos permita esse autoconhecimento, para que a gente consiga se compreender e compreender o outro dentro dessa estrutura relacional. Eu fiquei pensando, por exemplo, duas pessoas que têm apego inseguro, ansioso, juntas, né? Fica um cobrando do outro, ninguém faz nada, porque, não, se ele não faz, também não faço. Porque são duas carências juntas, né? Então, percebe que tudo isso traz um nível de complexidade assim muito grande para as histórias. E aí, quando eu fico perseguindo essa ideia desse outro que me completa,
né? E a gente tem várias frases assim que vão falar isso. Tem a frase que para todo pé torto tem um chinelinho, para toda panela tem sua tampa. De vez em quando até escuto alguém brincar assim: ah, não, é porque é uma frigideira, né? Não acha tampa porque é uma frigideira. Então vai encontrar alguém que consiga completar. Então, a gente precisa de desmistificar essa ideia da completude no outro, né? Essa ideia que o outro é que vai te dar essa plenitude. É claro, gente, que viver uma relação satisfatória, complementar, e quando eu digo complementar, eu digo no sentido de uma parceria de vida, entendendo, né, que sempre vai existir as diferenças. E aí eu chamo a atenção para algo que é muito atual, que volta para a ideia do delivery de afetos e de pessoas, porque eu percebo hoje uma carência e, consequentemente, uma ansiedade misturada com desespero em encontrar alguém. Nessa ânsia de encontrar alguém, as pessoas acabam se permitindo relacionamentos que são muito tóxicos, né? Aceitam viver situações que são extremamente nocivas. Tem casais que às vezes eu escuto e quando eles começam aquele jogo de ataque um ao outro, né? Eu pergunto assim, vocês não perceberam isso quando vocês estavam namorando, não? Né? Vocês não perceberam que era assim? Ela falava assim com você quando vocês estavam juntos? Ah, falava, mas eu não ligava. Porque tem a ilusão também. Eu acho até que, não sei, eu percebo que o público aqui somos de pessoas, a maioria, pessoas mais maduras. Eu acho que a maturidade traz para a gente também a dimensão de que a gente não vai mudar o outro. Porque existe uma ilusão disso no início das relações. Né? Que a gente vai, não, a gente começou e tal, mas aos poucos eu vou colocando do meu jeito. Ninguém coloca ninguém do seu jeito. Coloca no início porque o outro está disposto a mostrar o rabo, está lá escondendo a patinha, então ele vai aceitar, né? Mas depois, na hora que ele resolver guardar a plumagem e mostrar o pé, sai de baixo. Aí você já não suporta mais, né? Então eu acho que as pessoas precisam estar mais interessadas umas nas outras, a título de conhecer, de entender o que a pessoa pensa da vida, de pensar como a pessoa se comporta diante disso ou daquilo, até para eu ter certeza se eu quero estar com aquela pessoa, né? Quando eu falo quero estar com aquela pessoa, dentro de uma relação mais séria, né? Porque a gente não casa quando conhece. A gente constitui uma relação mais próxima à medida que você vai conhecendo alguém. Então, assim, a quebra dessa ideia, desse mito, eu acho que ela pode nos proporcionar relacionamentos muito mais satisfatórios, a partir do momento que você se coloca na condição de quem vai dialogar, né? Compreender, dizer ao outro, que aí entra a questão da comunicação, olha, talvez isso que você, essa forma de agir diante disso me incomode um pouco, né? As pessoas parecem ter vergonha de dizer sobre isso, de falar sobre a relação. Até mesmo com medo do outro ir embora, né? Se a gente pegar aí uma pessoa que tem um apego seguro, que encontra alguém e a relação está ali mais ou menos, ela vai vivendo mais ou menos para ela não perder quem está por ali. Então, eu acho que todas essas questões elas são importantes e é lógico que o tempo acaba sendo pequeno para muita reflexão que a gente tem em torno dessa história, desse amor romântico e do quanto ele nos maltrata, uma vez que ele vira para a gente imperativo para ser feliz e a gente não consegue ser feliz porque a gente não consegue encontrar esse outro que nos completa e porque não vamos conseguir encontrar. Então, a partir do momento que a gente entender isso e perceber que as relações elas podem ser adaptáveis, né? Mais do que a ideia de mudar o outro, mas eu posso me adaptar e fazer com que o outro se adapte também a mim, dentro daquilo que é possível, porque a gente tem que estar atento com o que não nos maltrata. Eu acho que isso é imprescindível, né? Quando eu falo das modelagens, das adaptações, eu falo numa perspectiva de dentro do que é possível para mim, porque tem coisa que eu não vou dar conta e aí a relação tem que acabar mesmo, né? Mas, para além disso, a gente ter um olhar mais amoroso, mais paciente, mais tolerante com aquele outro que a gente escolhe para a nossa vida. Porque muitas vezes me parece que estar com alguém tem sido muito mais uma questão de status hoje do que uma questão de desejo, né? Então, a gente vai aceitando qualquer relação, vai vivendo qualquer coisa por aqui. E nesse sentido, e uma coisa interessante também falar, para a gente fechar aqui para abrir para discussão, é que os apegos, gente, apesar de serem constituídos na nossa infância, eles não permanecem imutáveis durante a vida toda. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar uma pessoa de apego seguro, que sempre teve uma constituição afetiva, familiar muito bacana e que chega na vida adulta com essa construção.
no meio do caminho, vive um relacionamento que destrói ela, né? Uma pessoa que maltrata, uma pessoa que rompe com os vínculos de confiança. Então, assim, ainda que ela tenha um apego seguro, a forma dela de lidar com isso vai ser melhor, porque ela tem uma estrutura emocional melhor, mas ela pode, em algum momento, passar a desenvolver um apego inseguro ou esquivo, pelo efeito que teve aquela experiência. Então, assim, nós somos o tempo todo mutáveis, transformáveis. Nós não somos essa... Eu brinco a síndrome da Gabriela, né? Ah, não, nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Que eu falo que isso acaba sendo um pouco até de ignorância da nossa parte, sustentar posturas, comportamentos que nos maltratam. Se eu estou sentindo que ser flexível, um pouquinho mais flexível, vai me fazer mais feliz e que vai fazer com que eu me relacione melhor com o outro, por que não rever essa postura dura, né, rígida? Então, eu acho que é sublime quando a gente consegue olhar para a gente, olhar para o outro e perceber o que eu posso transformar, o que eu posso fazer dentro daquilo que é possível para mim, para tornar a relação mais confortável e não viver uma disputa, um cabo de guerra, onde um fez uma coisa, deixa ele que me aguarde, deixa ele ver o que vai acontecer. Né? A gente precisa flexibilizar mais para que essas histórias fluam de uma forma mais positiva e que a gente fique mais feliz dentro dessas relações. Né? Ale, eu vou abrir agora, porque eu acho que também na hora das perguntas, das discussões, a gente tem muita coisa aí para falar, né? E acho que já dá para a gente abrir, viu? Ale, gratidão enorme por sua contribuição. Um tema bem interessante, bem reflexivo. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, está aberto. Por favor, vocês podem ou levantar a mãozinha que vocês têm aí no celular, né? Ou colocar aqui no chat. Se alguém quiser estar abrindo aí, fiquem à vontade. Nós estamos com 2 telas aqui, estou com mais de 30 pessoas na sala, então às vezes vale colocar no chat, porque não dá para ver todo mundo ao mesmo tempo, tá? Alguém quer começar aí? Só um minutinho. Kiko, com você. Você aceita aí, por favor? Oi, boa noite a todos, como vão? Tudo bem? Olha, muito legal a tua exposição, Alessandra. Eu sou também psicólogo, mas eu sou psicólogo organizacional. E nas empresas acontece o mesmo problema. Principalmente a gente percebe uma falta de competência por parte dos líderes exatamente nesse processo de comunicação. Até mesmo porque a gente vem lidando com uma geração que é do Google, né, que é tudo resposta rápida, né, imediata, e isso, na verdade, cria uma dificuldade enorme. Então, eu vejo 2 questões fundamentais aí, tanto no ponto de vista empresarial quanto no ponto de vista pessoal, familiar, que é a questão de você entender e respeitar as diferenças individuais, em primeiro ponto, tá? E segundo ponto é você saber ouvir, que é extremamente importante no processo de comunicação. Bem como você falou, às vezes o casal, uma pessoa fala uma determinada coisa, a outra ela já responde com uma certa, sabe, agressividade. Aí, não foi isso que eu quis dizer, não, me desculpa, não sei o quê, pronto, o conflito está instaurado. Aí, dependendo da situação, você vai demorar um tempão para resgatar isso daí, né? Quer dizer, como é que você vê essa questão do saber ouvir e o respeito dessas diferenças individuais? Olha só, muito interessante quando você traz essa perspectiva nas empresas. Não é à toa que de uns anos para cá a gente começou a ter uma valorização da inteligência emocional, sobrepondo a inteligência técnica, né? Porque nas organizações, se a gente pensar, a forma como cada um administra suas emoções e a relação dentro da empresa vai ser fundamental para um bom ambiente de trabalho. Muito interessante quando você traz essa perspectiva, porque na clínica é muito comum a gente estar numa discussão, aí um fala uma coisa, o outro fala outra, fala assim, não, mas você entendeu o que ele perguntou? Não, foi o que você perguntou. Aí quando ele fala, desculpa, não foi o que eu entendi. Ou seja, as pessoas não estão disponíveis para o que o outro tem a dizer, né? Elas estão muito preocupadas em falar o que pensam, mas elas não param para ouvir. E a gente, que o ser humano, ele tem aí uma série de particularidades formadas a partir da criação que teve, das experiências de vida, de tudo que ele vem se constituindo ao longo dos anos. Respeitar as diferenças é fundamental. Ale?
que adora sair, adora a noite, adora a bagunça, outro é caseiro, não gosta de reggae, não gosta de festa. E aí eu pergunto, gente, mas como era isso na relação, no namoro? Né? Como é que vocês administravam isso? Porque é uma diferença muito grande. Então, cabe ou fazer um esforço para acompanhar, ou liberar o seu parceiro para viver aquilo que ele gosta que você não consegue acompanhar. Que às vezes é muito difícil, porque aí entra outras questões como insegurança, ciúme, né? Vem outras questões aí junto. Então, eu acho que a comunicação, né? O saber ouvir, saber falar, porque tem uma coisa que eu falo sempre sobre o falar e o ouvir, né? Com muito jeitinho, com educação, com clareza, a gente consegue vender uma passagem só de ida para o inferno para alguém, a pessoa ainda te manda depois um cartão postal agradecendo, dizendo que lá está uma maravilha, né? Sem jeito, você pode dar uma passagem com acompanhante para Cancún, com tudo pago, e a pessoa fala, não quero não, não vou não, porque você não soube colocar isso de uma forma afetiva, de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa. Então, para além daquilo que a gente tem, das nossas competências entre falar, né, ouvir o outro, eu acho que passa também por esse viés da forma como eu falo. A forma, às vezes, ela é mais importante do que o conteúdo. Não é à toa que, muitas vezes, um olhar nosso, uma expressão, uma forma, a forma como a gente direciona fisicamente algo fala muito mais do que aquilo que a gente está dizendo. Né? Legal, obrigado, viu? Por nada. Obrigada, Kiko. Eu tenho uma pergunta aqui no chat. Até onde as expectativas impactam nos relacionamentos? Totalmente, né? Porque assim, a gente se frustra porque a gente cria expectativa. E aí a gente tem que estar atento em que tipo de expectativa que eu crio com as coisas. Porque às vezes essa ansiedade nas relações, ela faz com que a gente crie parâmetros que são para além daquilo que a relação pode dar, que o outro pode ofertar, né? Existe uma ansiedade muitas vezes de nomear a relação. Você começa um relacionamento, aí você quer saber do outro se isso é namoro, tá, mas a gente tá junto, a gente não tá. Então, é uma pressão que você acaba submetendo ao outro em função da expectativa que você tem. Porque tem uma coisa que me chama também muita atenção, às vezes acontece no universo masculino, mas eu percebo muito isso no universo feminino. A ideia de você traçar para você um projeto de vida, um plano em relação à vida, né? Eu quero casar, eu quero ter 2 filhos, e aí você encontra alguém, o outro tem um projeto de vida completamente diferente. Eu escuto muita queixa de homens em relação a isso, né? A mulher vai lá, encaixa ele nesse projeto de vida que ele construiu, que ela construiu, e ele meio que vai na vibe, né? Acaba aceitando. Ele não queria ter nenhum filho, mas ele teve um. Ele não queria o primeiro, mas ela insistiu, teve o segundo. Então, assim, essa expectativa que a gente cria, que muitas vezes o outro acaba entrando sem querer, vai gerar problemas também, né? Se eu tive as minhas expectativas de certa forma correspondidas, eu vou abrir um buraco na relação, porque o outro também vai se sentir oprimido por ter que cumprir essa expectativa. É claro, gente, que nós temos sonhos, nós temos aspirações, a gente tem projetos de vida, mas a gente tem que tentar construir isso e colocar o outro dentro disso com o consentimento dele, né? E aí, quando a gente cria uma expectativa muito grande de um cuidado, de uma atenção, por exemplo, e aí não tem como evitar a gente fazer essa ponte, né? A gente está sempre restaurando, como eu sou terapeuta familiar, a minha visão também não consegue ser diferente. A gente está sempre restaurando esses buracos, esburacados por natureza, desde que nascemos, né? E buracos que vão outros buracos vão surgindo, a gente vai tampando. E o que a gente precisa entender é que não dá para a gente tampar esses buracos com o outro. Não é o outro que é responsável por isso, porque inclusive ele muitas vezes nem foi o criador desses buracos, né? Então a expectativa ela vai ter um impacto direto nas relações, porque quanto mais eu espero, se o outro não corresponde, eu me frustro, eu acredito ou que eu sou incompetente porque eu não consegui atingir esse outro do jeito que eu queria, quando na verdade o outro não está nem sabendo que ele está incluído nesse projeto da forma que você o inclui, né? Então, a gente tem que estar atento a essas expectativas que a gente cria,
a ir mais devagar com as coisas, a nos perguntar, né? Quando eu espero tal ação do outro, o que eu estou querendo com isso, né? Eu estou querendo me convencer que eu sou amado, eu estou querendo me convencer que eu sou potente, que eu seduzo. Qual é a minha intenção quando eu crio uma expectativa que é o outro que tem que cumprir, né? E aí a gente acaba caindo muito facilmente na frustração quando a expectativa é muito grande. Legal, obrigada. Suzana, com você. Já me desmutou? Tá craque, hein, Ale? Obrigada. Obrigada, super legal. É um tema muito bacana, mas o Kiko trouxe, quando ele falou de empresa, minha pergunta é de relacionamento e vai voltado para a empresa, tá? Quando você procura alguém, beleza, relacionamento. Primeiro eu vou para o relacionamento. Vou falar do meu ex-marido, mas o pessoal aqui conhece. Marido. Um dia, a psicóloga do meu filho, quando meu filho tinha 6 anos, virou para mim e falou assim, para mim e para ele, né, numa devolutiva, falou assim: como vocês casaram? E aí, era super diferente mesmo, o casamento durou 25 anos. Mas realmente é uma pessoa bem diferente. Quando você procura, aí eu penso no meu tipo, eu sou... Quando a gente procura, né? Ou a gente procura um relacionamento, ou a gente procura um funcionário. Você procura alguém diferente. Você pode fazer um paralelo quando você está procurando um funcionário e quando você dá um trabalho desgraçado para contratar funcionário, que eu divido em quadrante e vou tentando preencher todos os quadrantes. Mas a minha tendência é para um tipo X de funcionário. Será que é aquela pessoa que eu acho que vai me complementar? E será que num relacionamento é isso também que inconscientemente a gente procura? E será que isso torna a pessoa tão diferente de você que te incomoda? Ou será que é muita neurose? Tá precisando de terapia, minha filha? Já faço. Vocês lembram de uma frase bem antiga que a gente escuta, que eu acho que hoje eu visualizo como uma justificativa para as relações que a gente tenta vivenciar, mesmo sabendo que elas já têm ali um sinal de que pode não dar certo, né? Os opostos se atraem. Todo mundo gostava de usar essa frase quando estava com alguém muito diferente, quando a amiga critica, não, rapaz, mas ele não tem nada a ver com você. Fala, não, mas os opostos se atraem, se complementam. Não. Eu acho muito complicado, né? E como você ouviu, Suzana, da psicóloga do seu filho, eu também, de vez em quando, faço essa pergunta para alguns casais. Gente, mas vocês casaram por quê mesmo? Né? O sexo devia ser muito bom para dar conta dessa relação fora da cama, porque é muito complicado, né? Porque existem diferenças, e aí a gente não tem que casar com um igual, a gente não tem que buscar para a empresa uma equipe de iguais, até porque a gente precisa desse equilíbrio, desse complemento, né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa muito agitada, muito agitada. Quando eu olho para a minha história amorosa, eu percebo que eu tenho um histórico de busca, na grande maioria das vezes, por pessoas que são com uma rotação menor do que a minha. Porque quando a rotação é igual à minha, vira uma guerra de foice, sabe? Então, muitas vezes, a depender da característica que você tem, você precisa de um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio ele tem que ser dentro de um contexto que é possível ser administrado. Porque se você tem alguém do seu lado que tem uma característica que te repulsa, que te irrita e que te faz sair do seu eixo, possivelmente isso vai virar sempre um motivo de briga, né? Então, não existe uma regra para ou eu encontro um igual ou eu encontro um diferente. A regra, talvez, seja esse trabalho de autoconhecimento e de paciência e compreensão com o outro, né? Porque quando a gente consegue exercitar isso, a gente consegue. Aí volta um pouco para o que o Luiz perguntou, né? Porque aí eu acho que volta um pouco para a ideia de administrar essas diferenças, né? Porque, claro que elas vão existir. Não existe um outro igual a gente, como eu disse no início, a gente não suportaria um outro igual a gente. É claro que quando a gente vai para... embora a gente se venda o tempo todo como sendo a melhor pessoa do planeta, né? Para todo mundo. A gente é o melhor amigo, a gente é o melhor amante, a gente é o melhor namorado, enfim. E quando a gente pensa isso numa perspectiva, e eu acho que é uma das funções mais difíceis, assim, é você montar uma equipe de trabalho, porque se você for pensar, ali tem um monte de gente, cada um de uma forma muito particular,
que traz um histórico de criação, de competição, de uma série de coisas. Então, a equipe ela tem que ser sempre equilibrada, mas a gente tem que estar muito atento a essas emoções, as pessoas que são capazes, por exemplo, de lidar. Se você monta uma equipe de 5 pessoas, por exemplo, 5 pessoas extremamente competidoras, de pessoas extremamente assim que gostam da disputa, elas possivelmente não vão conseguir desempenhar um bom trabalho em equipe, porque elas vão estar competindo entre si o tempo todo. Então, você vai precisar de alguém ali que faz esse recuo e que, de alguma forma, entende que o lugar é outro, né? Para poder compor esse equilíbrio. Mas eu acho que dentro, se a gente for pensar hoje dentro das relações, a grande questão não é o igual ou o diferente. A grande questão é a gente conseguir lidar, respeitar essas diferenças de uma forma educada, de uma forma amorosa, de uma forma afetiva, porque quando a gente não faz isso, a gente tende a cair na briga, né? E não tem como a gente negar. Relacionamentos existem disputas, né? Existem disputas de espaço, de brilho. É uma relação que também perpassa a competição em alguns campos, né? Por mais que ame, por mais que tenha todo o afeto e tal. Então, é uma relação que ela está o tempo todo, muitas vezes, buscando essa competição de lugares. Então, a gente precisa entender que em algum momento a gente recua, em outros a gente avança e, acima de tudo, se comunicar para dizer, olha, isso eu não dou conta, isso eu não suporto. A gente vai precisar pensar num plano B para essa situação aí, porque eu não consigo administrar, né? Entendi, obrigada. Obrigada, Su. Antes de passar para a Vânia, eu tenho uma pergunta do chat da Georgina. Como lidar com a não comunicação do outro? Nossa, isso é dificílimo. Isso é dificílimo, porque assim, ó, quando a gente vai para a não comunicação, a gente entra muitas vezes no universo de alguém que não aprendeu a se comunicar ao longo da vida ou que em algum momento foi comunicar, tentou comunicar e não conseguiu. Sabe aquela criança que toda vez que ela vai falar alguma coisa, a mãe manda calar a boca, lá no meio dos adultos, ele quer dar uma opinião, fala, não, fica quieto. É aquela pessoa que muitas vezes ela foi reprimida e foi impedida de exercer a comunicação, né? E aí eu acho que um passo importante é, tendo conhecimento, né, dessas dificuldades, a gente colocar, porque tem uma coisa também que emperra a comunicação em casais, que é muito comum. Você faz um sacrifício enorme para o outro falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando e se expressar. Quando ele faz isso, você vai na próxima situação mais nevrálgica, você vai lá e joga na cara dele o que a gente falou na situação anterior. Então, você vai impedir que esse indivíduo queira falar, porque ele vai chegar à conclusão que não vale a pena. Mas é importante que você consiga dizer o quanto para você a comunicação é necessária na relação, o quanto isso pode melhorar a relação. É um trabalho de convencimento e de criar para esse indivíduo uma segurança de que o que ele vai falar não vai ser usado contra ele, né? Porque eu acho que a relação, assim, entre tantos fatores que existem para minar uma relação, eu considero a falta de comunicação uma das maiores, né? Aquela ideia clichê, né, de que conversando a gente se entende. E muitas vezes a função do terapeuta conjugal é promover, é ensinar o casal a conversar, porque eles não sabem, né? Semana passada eu tive um casal que me disse na sessão, olha, a gente sempre soube que a gente não sabe conversar e a gente fala, inclusive, sobre a nossa incapacidade de conversar, né? Então, é um trabalho de formiguinha que eu estou fazendo para ensinar, inclusive, de chegar e falar, tá, e o que você respondeu nessa hora? Aí a pessoa fala e fala, tá, e o que você poderia ter falado diferente disso? Porque isso que você falou magoou ele. Como é que você poderia ter respondido essa situação diferente? É abrir o leque, é ampliar esse olhar para a pessoa entender que existem outras formas mais suaves, mais adequadas de promover essa comunicação. Mas antes é um trabalho de convencimento. Precisa fazer com que o outro compreenda a necessidade e a importância de se comunicar dentro de um relacionamento. E claro que muitas vezes ela vem já de uma sequência de relações onde isso não era muito importante, ou não era sinalizado, ou não era cobrado, e é um aprendizado mesmo que vai se dar através
da sua capacidade de convencimento, de dizer, ó, para mim é importante entender o que você está sentindo, eu preciso saber o que você está pensando sobre isso, porque o que você não me diz, eu fico conjecturando, eu fico pensando mil coisas que podem não ter nada a ver com o que você está sentindo. Então, é um trabalho de convencimento mesmo, fazer com que o outro aceite e compreenda a necessidade da comunicação no relacionamento. Obrigada, Lê. Tudo bem, Georgina? Fechou aí? Obrigada. Com você, Vânia. Obrigada, Lê. Boa noite, obrigada por tudo aí, foi muito bacana o bate-papo. Só um minutinho, por gentileza, gente, manter os sons, os microfones desativados, tá bom? Desculpa, Vânia. Imagina. Então, eu queria comentar sobre, primeiro, a falta de autoconhecimento, né, de realização pessoal dentro de um relacionamento, porque, assim, criar expectativas é criar habilidade para se frustrar em qualquer situação, né, não só em relacionamento, em tudo na vida. Quando você está criando expectativa, você está deixando de viver o aqui e o agora e jogando a sua possibilidade de felicidade quando essa expectativa se realizar. E outra coisa que eu percebo em relacionamentos é assim, hoje, né, por que a gente vê tantos relacionamentos terminando, não dando certo, enfim, com todos esses motivos que você colocou? Existe uma grande expectativa cultural de que o relacionamento tem que ser eterno, né? É muito mais importante você comemorar, sei lá, 10, 15, 20, 25 bodas de ouro, bodas de prata, de casamento, né, de relacionamento, do que você realmente ser feliz nesse relacionamento. Então, quantas vezes a gente vê, porque fez bodas de prata, porque fez bodas de ouro, que lindo, né? Uau, dá receita, que maravilha. Mas será que essas pessoas estão felizes nesse casamento, de fato? Quantas vezes? E assim, antigamente a gente via isso muito mais no papel da mulher, né? De ser submissa, enfim, de engolir uma série de coisas, sendo infeliz, para manter o casamento, para manter... Eu já nem vou dizer o relacionamento, porque acho que muitas vezes o relacionamento já nem existia. Mas o fato é, não tá bom para ninguém. Não tá bom para o pai, não tá bom para a mãe, para o casal, para os filhos, para a família inteira. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, eu sou terapeuta também, mas não sou psicóloga. E era um casamento assim... E aí deu um BO... Estão separados, separaram agora na pandemia. Aliás, está tendo muita separação nessa pandemia. Muita. Demais. Porque as pessoas estão tendo que se encarar e conviver. Não tá tendo fuga, né? Não está tendo espaço para fugir. E daí a moça falou, a primeira coisa, meus pais ficaram de boca aberta, porque assim, ninguém sabia que os dois não se davam bem. Então, existe essa coisa assim de ter uma fachada, de ter eu não sei se é um status moral, não sei, como que você percebe isso? E o fato assim, ela não era feliz. Sim. Ela não era feliz. E isso se repete com uma frequência absurda. E o que eu percebo? As pessoas não vivem o presente, não estão conectadas com o seu ser, né? Simplesmente está ali no papel de mãe, e simplesmente a vida passa e o que é o casamento? O que é o relacionamento? Para que serve tudo aquilo ali, né? E antigamente a coisa ia, e assim, é bem possível. Hoje, nos casais mais jovens, a gente vê isso com muito mais facilidade, porque eu percebo que existe uma consciência muito maior, né?
Mas eu acho que tem quilos ou toneladas de casais aí com crachá de bodas de ouro, todo mundo batendo palma, e o relacionamento totalmente falido, né? Um relacionamento que não existe. Na É a verdade, zona assim, de conforto desconfortável. É aquilo que eu disse, né? Às vezes a gente vê pessoas fazendo 40, 50 anos de casada e a gente não sabe qual foi o preço pago para uma caminhada tão longa, né? Para conseguir chegar a esse lugar. E nós já estamos autorizados por Vinícius de Moraes há muitos anos a viver quantas relações forem necessárias e ser feliz quantas vezes a gente quiser, né? Porque ele já dizia que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja eterno enquanto dure. Né? Enquanto dure. Só que o que acontece? A gente tem várias questões aí, a gente tem questões que passam por cultura, pela sociedade, pela cobrança que a sociedade faz, pela ideia que muitas pessoas têm de que sair de uma relação é assinar um atestado de incompetência, né? Porque eu casei para dar certo. Tem muita crença, isso é uma coisa, eu acho, né? sim. E tem uma coisa que eu acho que eu escuto, inclusive de pessoas bem jovens, né? Que me assusta um pouco, que eu acho que é um corte que é feito pelas questões religiosas, cristãs e tal. Que fala assim, não, eu casei para viver junto até que a morte os separe. Inclusive, é muito interessante, é uma crítica que eu faço já há muito tempo. Eu adoro ir para casamento, adoro ir para cerimônia de casamento para dar risada, porque é muito surreal tudo que os celebrantes falam, né, em torno do casamento. E aí eu fico fazendo um paralelo, como se fosse um ponto, ele fala lá e eu brinco com quem está do meu lado, né, a tradução simultânea daquilo. Quando alguém fala assim, que a gente deixa de ser dois para ser um, dois corpos em uma só carne, eu arrepio quando eu escuto isso. Né? Porque nós nunca vamos ser um só, duas pessoas, três pessoas, nós nunca vamos ser um só. Isso é de uma agressão, né? Pois é, nunca, três, enfim. É uma invalidação da verdade, né? Nossa, da individualidade, daquilo que... E hoje, claro, a gente tem novas configurações relacionais, a gente tem os trisais aí, que tem sido cada dia mais, né, tem aparecido, as pessoas estão assumindo aí outras formas de relação. E aí eu fico pensando, e aí a gente casa, sai daquela celebração. Eu casei na igreja, escutei também essa pataquada toda do padre. Talvez naquela época eu até achasse que era possível, né? Porque eu ainda não era terapeuta familiar. Depois é que eu fui estudar e entender, que mentira horrorosa que contaram pra gente. Mas, assim, isso acaba fazendo com que a gente persiga essa ideia, né? E vá vivendo relações cada dia mais sufocantes, cada dia mais agressivas para o eu individual de cada um, porque eu sou fiel a uma fala, eu sou fiel a uma cobrança, eu sou fiel a uma família. Eu lembro que eu recebi um paciente há um tempo atrás que chega primeiro enquanto casal, depois eles se separam e voltam de novo, e em um determinado momento ele chega e fala assim, Alessandra, eu tenho convicção 100% que eu quero me separar, mas eu não consigo, eu não sei por quê. Eu não sei se é responsabilidade, e aí a gente elencou uma série de possibilidades, até que quando eu fui para a história familiar em algumas sessões posteriores, ele tinha uma família que um homem honrado não separava da mulher. A mãe supervalorizava os homens que conseguiam manter um casamento. Então ele estava preso, que em psicologia sistêmica, porque eu sou psicóloga sistêmica, a gente chama de lealdade invisível. A gente se alia a um comando, a uma fala que é muito importante de nossos pais, e mantém aquilo ao longo da vida. Então, ele tinha uma fidelidade invisível com essa mãe. Para ele ser esse homem honrado diante dos olhos dessa mãe, ele tinha que manter o casamento a qualquer custo. Mas o cara estava sangrando, morrendo já dentro dessa relação. Então, são muitos os fatores externos que nos levam a manter um relacionamento. Tem muitas mulheres, por exemplo, que não saem da relação porque a vida financeira vai sofrer uma queda absurda, ela não sabe como é que ela vai fazer, ela já está acostumada, e aí entra na questão da zona de conforto, né? Daquilo, muitas vezes é por questão de acreditar que aquilo vai ser impactante para os filhos de uma forma que vai destruir a vida deles, o que é uma ilusão, porque a gente sabe que hoje os filhos sofrem muito mais quando tem casais disfuncionais dentro de casa, onde eles são obrigados a assistir essa disfunção
né, essa disfuncionalidade e vão convivendo com aquilo ali, se magoando dentro dessa relação que não pertence a eles, mas da qual eles são incluídos, né? Então, assim, são muitos os fatores. O fato é que ainda temos, sim, uma tonelada, um caminhão de relacionamentos que vão se arrastando com muita dor, com muito sofrimento, para poder manter um status quo, né? Ou para poder manter outras questões que perpassam aí família e perpassam cobranças, enfim, uma série de outros motivos que não o desejo do indivíduo. E aí, nesse processo, a gente volta para o autoconhecimento. Ele é fundamental para que eu consiga, porque muitas vezes as pessoas também não se separam porque elas têm dúvidas, se separadas elas vão viver melhor, né? É onde entra o processo do autoconhecimento, para eu poder conseguir me situar, porque uma vez me situando, aí eu vou cuidar das outras coisas que me fazem estar presa à relação. Mas a certeza do que você quer, se é estar vivendo uma relação, aquela relação ou sair dela, isso é fundamental para que você consiga dar esse passo, né? Fechou? Perfeito. É isso aí, maravilha, gratidão. Obrigada. Eu tenho uma pergunta do chat, depois a gente vai para a Daniela. Como você percebe que você está sendo manipulado em uma relação? Porque muitas vezes acontece só quando você sai dessa relação, o quanto o outro te manipulava. É fácil detectar isso, que você está sendo manipulado durante a relação? Não, nem sempre. Aí, muitas vezes, você só consegue mesmo dentro de um processo terapêutico ou dentro de uma situação onde alguém te sinaliza isso. Ainda assim, a gente tem as nossas resistências, que muitas vezes nos impede de enxergar isso claramente. É muito comum você viver uma relação abusiva, e quando eu digo abusiva, eu digo dentro de um aspecto até básico, né? Coisas simples, que a gente... Porque a ideia do controle do outro, gente, todos nós temos. A ilusão do controle do outro. Não só do controle do outro, como do controle de tantas coisas na vida que depois a gente descobre que a gente não controla, né? Eu acho que uma das maiores descobertas da vida é quando a gente entende e aceita que a gente não tem controle de porcaria nenhuma, de nada. Só que a gente cria essa ilusão. Nessa ilusão de controle, a gente submete o outro, né? Às vezes em coisas que são tão sutis que se você não estivesse vigiando, você se torna um general mesmo em relação ao outro. Muitas vezes isso não é facilmente percebido porque são coisas que vão de situações muito sutis. A gente só percebe esse controle, essa manipulação, quando isso e muito forte, muito escancarado, quando há uma imposição muito grande e um corte no desejo do outro. Mas, às vezes, se dá num nível muito leve. Vou trazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Eu atendo um paciente, um jovenzinho, bem novinho, né? 17 anos. E ele trazia o histórico de um relacionamento e tudo que ele relatava para mim estava tão claro quanto essa namoradinha de 15 anos era abusiva e ele não percebia. Ele não conseguia enxergar isso de jeito nenhum. E é claro que a minha função como psicóloga não é escancarar isso, né? É ir comendo pelas beiradas, né? Pegando o mingau frio ali até chegar no meio do prato. E aí, os questionamentos que eu fui fazendo a ele, de vez em quando ele tomava um susto, né? Ele falava assim, eu acho que isso não é legal numa relação, não, né? Eu acho que ela não está sendo legal comigo, não. Eu falava, você acha que não? Não, não está, não. Isso aí parece que ela está querendo mandar em mim, ou ela está querendo... E aí, assim, ela foi colocando ele Ela prendeu ele e, ao mesmo tempo, ela maltratava ele dentro da relação. Mas ele achava que é porque ela tinha depressão, que é porque ela tinha problemas familiares. E aí, quando eu comecei a questionar, tá, mas até que ponto você vai continuar sendo o escudo dos problemas emocionais dela? Ela precisa resolver esses problemas em outro espaço, né? Você não tem que ser esse suporte para dar conta dessa relação. Recentemente, a gente fez uma sessão muito linda, depois dessa pandemia e tudo, a gente fez uma sessão online, e aí ele falou comigo assim, o tia, ele me chama de tia, porque ele é bem novinho, né? Ele falou assim, tia, eu olho para o que eu era há 4 meses atrás e eu me assusto em como eu não percebia o quanto eu fui maltratado, porque o maltrato, ele vinha com amor, né? Ele vinha depois com um beijo, um carinho, um sexo, então ele não conseguia compreender. Nós somos seres duplo vinculares, a gente está o tempo todo emitindo uma mensagem
através da linguagem e muitas vezes emitindo outra através do aspecto físico. Então, a gente confunde as pessoas. Geralmente, quando a pessoa é muito dominadora, muito mandona, quando ela faz esse controle, essa manipulação, ela convence o outro por A mais B, que é para o bem do outro. E se você está fragilizado e não tem a ferramenta do autoconhecimento, você vai acreditar. Até porque isso vai fragilizando a gente. E em algum momento essa fragilidade nos faz acreditar que o outro está cuidando da gente, quando na verdade ele botou um cabresto e está ali, manipulando, ordenando, fazendo as coisas do jeito que ele quer. Então, assim, não é simples perceber, né? Eu escuto perguntas, assim, às vezes até de amigas mesmo, não só no âmbito profissional, que me contam uma situação e falam para mim, Sandra, isso não é uma forma de tentar me manipular, não, né? Porque para os meus amigos eu posso falar, para o meu paciente eu tento fazer ele descobrir, né? Mas para os meus amigos eu falei escancaradamente, uma manipulação escancarada. Então a gente tem que estar atento a esses movimentos, mas assim, e estar atento também a gente, porque tudo que nos faz ter atitudes que passa por cima daquilo que a gente acredita, do que a gente acha que faz bem para a gente, automaticamente é uma forma de manipulação que o outro nos faz. Né? Às vezes a manipulação vem até como chantagem, ela é tão sutil que ela chega como chantagem e a gente não percebe que é uma manipulação. Né? A gente se rende a ela, porque para deixar o outro bem, para evitar o problema, para evitar a confusão, e na verdade a gente está sendo manipulado. Obrigada. Dani, com você, depois a Soraya. Ok, olá, boa noite para todos. Amo esses assuntos. Minha amiga Alessandra sabe muito bem disso, sou apaixonada pelo trabalho dela e por ela também. Mas assim, não fui e nem sou uma pessoa de muitos relacionamentos. Né? Na verdade, eu aprendi muito em ouvir colegas, amigas, viver com os meus pais, então você acaba tendo um conhecimento vivido pelos outros. Mas assim, né? Às vezes a gente fica preocupado, aliás, na realidade a gente idealiza uma perfeição no outro e que essa perfeição que a gente idealiza vai suprir as nossas necessidades. E aí, no momento que isso não acontece, aí que vem a frustração mesmo, né? A gente acha que a nossa felicidade ela está no que o outro vai realizar para você. E às vezes, no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, aquele momento a gente fica muito preocupado em nos satisfazer, sem saber que aquela atitude do outro possa também estar lhe causando uma felicidade ou não. Né? Então, assim, eu acredito que hoje essa questão dos relacionamentos, eles são bastante complexos, porque nós somos seres singulares, onde a gente vai modificando as nossas atitudes com a nossa maturidade o tempo todo. Né? Isso, às vezes, a gente coloca a questão de, como a Alessandra falou, a síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim. Daniela? Dani, seu áudio está sumindo. Agora? E aí? Voltou. Ouvindo? Ok. Então, hoje em dia, a gente fica muito preocupado em satisfazer o outro e não nos satisfazer. E em um relacionamento, eu acho que tem que haver, eu falo que hoje em dia não é o amor, eu acho que tem que haver mesmo a comunicação, né, juntamente com o respeito. A partir do momento que você consegue entender que o outro, ele também tem defeitos, o outro também tem vontades, o outro também tem manias, e que você aceita isso do outro, e que o outro venha também aceitar essas diferenças, né, dentro de uma comunicação, eu acredito que aí os relacionamentos vão ser mais duradouros. Não há uma receita, às vezes nós gostaríamos de ter uma receita pronta, de seguir uma linha certinha para dar certo, né? Mas isso nunca vai acontecer, né? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Então, assim, essa questão de idealizar ou de ver a nossa felicidade no que o outro
outro possa proporcionar para você, eu acho que é aí que a gente peca, porque a felicidade e a realização está em nós. É o que nos satisfaz, é aquilo que nos permite viver, é aquilo que está me servindo para que essa felicidade aconteça. Né? Lógico que quando nós estamos em um relacionamento, a gente tem que procurar algo que seja incomum, né? Para ambas as partes, vamos dizer assim. Mas isso só vai acontecer se as duas partes estiverem dispostas a conversar e a procurar maneiras para que esse relacionamento ele seja mais duradouro. Tá bom? Um abraço a todos. Ô, Dani, um beijo enorme. Obrigada por estar aqui. Acho que você está colado em tudo que eu tenho feito ultimamente. Isso é muito bom. E é interessante essa perspectiva que você traz, porque, assim, a gente já entendeu com tudo que a gente falou aqui, do quanto a idealização atravessa a nossa felicidade. Porque a gente idealiza, o outro não corresponde e a gente se frustra. Esse é um ciclo que nunca, né, ele nunca muda, ele está sempre se repetindo. E aí, quando a gente fala dessa coisa de conversar, compreender, a complexidade da relação realmente, de todas as relações, é absurda, porque somos seres muito particulares com as nossas idiosincrasias, né, com os nossos detalhezinhos. Então, por isso é importante. Mas tem uma coisa que é muito interessante que você falou, que eu coloquei aqui, que é compreender também o que o outro consegue nos dar e valorizar isso. Porque quando a gente coloca num nível muito alto que a gente espera do outro, e ele consegue, na escala de 0 a 10, ele consegue dar 7, mas você queria 10, mas valoriza o 7, né? Aceita o 7. E consiga fazer o que puder com isso, porque quando a gente entra para essas dificuldades específicas que cada um tem na relação, muitas vezes o outro não diz, não é porque não ama, não é porque não gosta, mas é porque ele não consegue. Ou às vezes ele expressa esse amor, esse afeto, esse cuidado de uma forma que é diferente da minha. Eu mando uma cesta de café da manhã, flores, um vinho, o outro consegue me escrever um bilhetinho dizendo tenha um bom dia, né? Essa semana eu tive uma discussão de um casal onde ela reclamava da forma como ele atendia o telefone quando ela ligava, porque ele dizia oi, porque ele dizia fala, né? E aí quando eu perguntei para ela, tá, mas você queria ouvir o quê? Oi, amor, bom dia, né? Quando eu perguntei para ele, por que você não fala oi, amor? Aí ele falou assim, não, porque às vezes eu estou diante de um monte de colegas de trabalho, aí eu falo oi. Aí ela fala assim, mas eu não sou qualquer uma, eu sou sua esposa. Qual o problema dos seus colegas de trabalho escutar você dizer oi, amor? Né? Então, assim, precisa desse diálogo para cada um compreender qual é a razão do outro, porque na cabeça dela, quando ele fala oi, é porque ele está com alguém que não pode saber que ele é casado, porque ele já está aprontando, e aí começa, né? Aquela chuva de pensamentos, né? Que nós mulheres, para criar uma história psicótica de traição com requintes de crueldade, nós somos imbatíveis. E ele tentando me explicar que esse era o jeito dele, que ele não conseguia falar assim no telefone, qual o problema dele só falar oi? Então, assim, é o tempo todo o que eu quero que o outro consegue fazer. Isso é um embate eterno das relações, né? A gente está sempre se degladiando com isso. Então, muitas vezes também é aceitar o que o outro diz, olha, esse é o que eu posso fazer. Né? É dar conta dessa diferença de atitudes, dessa diferença de demonstração. E outra coisa, gente, que eu sempre falo, assim, principalmente para quem não está vivendo nesse momento uma relação consolidada e tudo. Relacionamento é como um livro. Quando a gente compra um livro, ele tem ali na contracapa já explicando mais ou menos a história que você vai ler. Lógico que você vai encontrar um universo de coisas diferentes daquilo, mas ele já traz desde o início algo que te diz em que direção a relação vai. Só que às vezes a gente insiste, seja por carência, seja porque você está afim de ficar casalzinho um pouco, aí você vai insistindo nessas diferenças. E aí vive uma relação que daí a pouco você percebe que você não está cabendo dentro da relação. Então o autoconhecimento nos ajuda também a nos libertar dessas ciladas, né? Porque tem relacionamento que está escrito em letras luminosas, piscando, você vai se ferrar. Aí você vê a plaquinha, mas a luz te seduz e você vai. Quando você vê, você já se esbagaçou todo dentro da relação. Mas lá no início, estava dizendo, você vai se ferrar, mas você não leu. Você olhou só para o rabo do pavão e esqueceu que tinha o pé. Né? Então, é esse trabalho o tempo todo da gente estar atento a todas essas questões. Obrigada. Dani, fechou para você?
você puder ativar seu som. Acho que fechou. Soraya, com você. Oi, Alessandra, que saudades. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Tudo jóia, tudo beleza. Que maravilha esse tema que você abordou aqui para nós. Muito interessante, maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu tenho uma pergunta. Nessa quarentena, eu conheci quem é o meu parceiro. Eu estou há 13 anos junto, entendeu? Porque eu acho que eu nunca tinha vivido com ele, porque eu sempre trabalhei. Então, ficava um período com ele e tchau, né? Ia trabalhar, depois ia para o clube. Então, nós tínhamos pequenos relacionamentos. Imagina numa quarentena ficar quase 70 dias. O tempo todo. O tempo todo, né? Olha, é muito difícil como nós somos diferentes, né? Então, olha, quase que ele voou do 9º andar aqui várias vezes. Eu falei, você sabe voar? Ele fez assim, não. Eu falei, mas vai aprender. Porque assim, Alê, tudo bem que você sabe, eu sou super agitada. Eu tenho mania de limpeza, de organização, de nananana. Então, eu sou muito, é aquilo que você estava falando. Na hora que você estava falando, eu me coloquei. Eu sou muito, e o cara é lento, devagar, para ele tá tudo bem, tá tudo bom. Então, esse equilíbrio, eu também acho que faz bem no relacionamento. Mas, às vezes, enche o saco. E como que lidar com isso? Olha só. Nesse período da quarentena, a gente está experimentando uma coisa interessante, que é viver as relações fora do contexto da vida. Eu não queria usar o termo normal, mas é meio isso, assim, dentro do que vinha sendo, né? A gente tem rotinas, a gente não estava até então o tempo todo junto. Então, a gente tinha as atividades de cada um, até com os filhos também, para quem tem filhos, a gente não fica 24 horas por dia com o filho, né? Então, a gente está tendo que se experimentar em novos papéis, né? A gente está vivendo a integralidade das relações. Isso é muito difícil, muito complicado, porque, inclusive, a gente muitas vezes entra em contato com coisas que a gente nem conheceria se as coisas estivessem como eram antes, né? Chatices, manias, os defeitos em geral, eles acabam ressaltando, né? Eles ficam maiores. Então, assim, a gente tem, eu acho que dentro da perspectiva do que a gente está vivendo hoje, a gente vive uma angústia muito grande que passa pela perda do controle de tudo, porque a gente não sabe, ninguém aqui sabe se isso vai demorar ainda mais 1 mês, 2, 6, nós não sabemos, nós não temos noção, né? Então, a gente está tendo que se reinventar dentro do contexto de que maneira eu passo melhor por isso tudo. Claro que, eu até disse isso esses dias numa live, que eu categorizei as pessoas em 3 grupos nessa quarentena. O grupo daqueles, porque eu escuto muito falar assim, porque vai haver uma transformação, todo mundo vai mudar, porque a gente tem que olhar para dentro e e isso está sendo muito repetido, né? E aí eu penso que tem 3 categorias de pessoas. As que vão mudar mesmo, porque sempre buscaram transformações, autoconhecimento, seja através de uma terapia, de um yoga, de um esporte, enfim, são pessoas que estão buscando o tempo todo viver melhor em sintonia com o universo, consigo mesmo, com o que está no entorno. A gente tem aquela galera que vai ser tocada temporariamente, que depois que a pandemia acabar, vai ter aí 6 meses, 8 meses, 1 ano no máximo, de um comportamento diferenciado, porque sentiu de uma forma impactante aquilo, mas que logo, logo vai esquecer disso tudo. E tem a galera que nem entendeu que a gente está numa pandemia, que ainda está, né, dizendo aí que tem muito marketing em cima disso, muita notícia falsa, enfim. Essas pessoas, acho que elas vão sair do mesmo jeito que entraram nessa história toda. Então, a gente está diante de uma possibilidade, quando você fala assim, tem que dar conta disso, de estar, é muito chato. É chato.
Mas aí passa... eu estava conversando esses dias com Alexandre, que é um terapeuta de família, que foi meu formador, ele falando que dos casais que ele atendia até o início da pandemia, que 30% se separou pós-pandemia, né? Porque é onde a gente vai entrar em contato com o outro na sua forma mais bruta, sem lapidação. Porque o dia a dia nos lapida, né? O dia a dia ameniza as coisas. Você tá puta da vida, teve uma discussão com seu marido, você pega seu carro, volta pro seu trabalho, fala, vou trabalhar um pouco para... Agora não tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, principalmente para fazer um controle de evitação de conflito, porque depois que a gente entra nele, fica insuportável. Então, o trabalho é antes do conflito surgir, né? Por exemplo, você falou, você é muito agitada, eu sei que você é assim, super, né, ligada no 300 mil volts, e aí alguma atitude dele que talvez seja mais lenta, te irrite mais nesse momento, porque assim, nós estamos mais sensíveis, nós estamos mais irritados, nós estamos mais temerosos, nós estamos com as nossas emoções. As nossas emoções, eu diria assim, aquelas que nos mexem muito, elas estão muito afloradas. Então, a gente está assim, a ponto de uma explosão, né? Em todos os aspectos. E aí, é claro que a gente fica mais irritado e até uma fala do outro vai potencializar isso. E aí, eu acho que nesse sentido cabe, claro, o diálogo, quando a gente consegue estabelecer ele, um controle, um autocontrole que eu faço, né? E a tolerância que eu tenho com esse outro que está me irritando um pouco mais. Mas cabe também sinalizar para que essa pessoa consiga se adequar também um pouquinho, porque tem que ser um pouquinho de cada lado. Um vem aqui, outro vem aqui, um vem aqui, outro vem aqui. Nesse momento, gente, a palavra de ordem chama equilíbrio, equilíbrio de tudo, até do que a gente está sentindo, né? Se a gente não conseguir fazer essa balança, a gente vai adoecer. É fato que vamos adoecer, né? Já existem estatísticas aí que prevê pós-pandemia um nível altíssimo de estresse pós-traumático e de síndrome do pânico, né? Eu já tenho atendido pessoas que nunca tiveram nada com síndrome do pânico apresentando sintomas. Então, assim, vai sair melhor disso tudo, vai continuar casado, vivendo feliz para sempre. Quem conseguir, nesse momento, atravessar tudo com menos irritação, com menos confusão, sabe? Tentando flexibilizar. Inclusive, assim, você que é super organizada com as coisas, com a limpeza, nesse momento tem que flexibilizar um pouquinho, que é difícil flexibilizar, que eu falo no sentido porque a gente está no momento de vigília em relação à lavação de mão, álcool gel, isso aí tem que manter. Mas eu falo assim, se a pia tem uma vasilha, se eu tenho que lavar agora, tenta segurar, espera 20 minutinhos para lavar essa vasilha. Não vai morrer por causa disso, não. Sabe? Rever esses conceitos que a gente tem, tão rígidos, que a gente impõe para a gente, para as nossas vidas, e que nos maltrata. E no momento como esse, vira nitroglicerina pura, né? Agora, tem uma coisa que ele me quebra. Na hora que eu começo a falar alguma coisa, parará, porque ele tem muito bom humor. Entendeu? Daí eu já começo, pá, e ele, pá. Ai, meu Deus do céu. Então, isso é uma coisa legal que dá uma quebrada, muito. Entendeu? Foi bom você ter falado, foi bom demais você ter falado essa palavra, porque, assim, eu considero, dentro dos relacionamentos, quando pelo menos um consegue ter um nível de bom humor elevado, isso é um instrumento de salvação para um relacionamento. Porque a brincadeira, o bom humor, ela te tira daquele estado de irritação. Você acaba dando uma risada na hora que você está com vontade de dar um tiro, né? Você acaba dando uma desmanchada assim na hora. Então, assim, eu falo que senso de humor, capacidade de dar risada das coisas, ela é tão, assim, tão importante, porque você consegue tirar o outro de um estado que poderia gerar uma briga para um estado, você até fica com a cara meio fechada, mas já não dá mais para manter, né? O senso de humor destitui o outro desse lugar de galinho de briga, né? Porque perde a graça. Você não encontra com quem duelar. Então, isso é bom, porque ele acaba fazendo com que você dê uma recuadinha na hora que você está muito nervosa. Acaba sendo um instrumento do casamento muito legal, muito importante. Obrigada, viu, Ale?
Um Por beijo, nada, um meu beijo na tua bem. filhota. Um beijo, saudade de Beijo, você. linda. Saudades também. Beijo. Obrigada, Sossô. Passando para a Martinha. Quem tiver mais pergunta, por favor, sinalizar que a gente está entrando aí nos 15 minutinhos finais, tá bom? Oi, Ale. Eu ia falar exatamente do humor, que eu acho primordial na relação. Mas outra coisa que eu vejo em relacionamento e que eu nunca concordei é de não admirar a pessoa, sabe? Eu acho isso péssimo, até numa brincadeira entre amigos, o casal menospreza um ou outro. E eu acho isso muito triste numa relação, porque você não admirar quem está do teu lado, não engrandecer o que a pessoa faz, eu acho que isso é péssimo. Eu não sei como alguém consegue manter um relacionamento desse. Eu nunca concordei com isso, nunca consegui manter um relacionamento com alguém que não me admirasse e que eu também não admirasse. Eu acho que a comunicação é fundamental, né? Mas eu acho que em segundo lugar seria a admiração. E em terceiro eu coloco o humor, né? Porque se você não tiver humor fica muito complicado. Mas a admiração eu acho fundamental num relacionamento, né? E você falou uma frase aí que eu fiquei pensando também, das pessoas que não conseguem ficar sozinhas e ficam muito não, eu tenho que ficar, muito que a Vânia falou também, nossa, eu fiz 50 anos, como aquilo fosse um mérito. E acredito, claro, que tem muitos casais que vivem 50 anos muito bem e que isso é maravilhoso, mas a maioria vai se acostumando com aquilo, vai ficando, muita coisa que você falou também, por medo, por insegurança, ou por parte financeira também, né? A mulher muitas vezes se acomoda, vai ficando ali naquele jeito, porque tem que cuidar dos filhos, deixa os sonhos para trás, para ficar cuidando de casa, tudo. Eu acho que ainda, infelizmente, acontece muito isso nos dias de hoje. Mas eu queria que se você pudesse falar, Ale, da admiração, porque eu acho isso fundamental, não, lógico, em qualquer relacionamento, mas num relacionamento amoroso, de casal, a pessoa que não admira, eu acho isso muito triste. Martinha, eu sempre disse assim, isso tem bases também no que eu observo na clínica e nas experiências relacionais da minha própria vida. Eu acho que um casamento se sustenta sem amor, sim. Em algumas circunstâncias, sim. Ele se sustenta sem sexo, também. Para alguns casais, principalmente para quem tem relações muito longas, de muitos anos, a sexualidade ela vai ganhando um outro status e ocupando outro lugar na relação. Mas a falta de admiração, para mim, é o fim do relacionamento. É impossível estar com alguém sem olhar para aquela pessoa com encantamento, né? Quando acaba a admiração, pula fora porque não tem mais nada para ficar, não tem mais nada para sustentar, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de uma complexidade, porque a gente citou aqui bom humor, admiração, comunicação, a gente citou muita coisa e teria outras tantas para a gente citar, né? Para a gente aprofundar. Porque, de fato, a maior complexidade da vida é uma relação amorosa. Mas a admiração, ela faz com que você olhe para o outro com desejo de estar perto. Porque quando a gente não admira, a gente tem uma atitude meio que de repulsa quase, né? Você não quer. Isso vai para todos os tipos de relacionamento que a gente estabelece. Então, assim, é fundamental que a gente consiga manter essa admiração para a relação se manter viva, né? Eu sempre considerei que o fim da admiração é a morte de um relacionamento, né? Eu também acho. Você vai administrando uma coisa aqui, outra ali, mas quando o outro deixa de ser alguém... E tem um texto de Marta Medeiros que eu gosto muito, onde ela fala, né? Na verdade, ela fala de um fim, do fim das relações, onde ela fala assim, não deixe que as relações cheguem num ponto onde o outro seja utilizado como uma forma de ser ridicularizado. É aquela situação assim que você está entre amigos, está numa festa e que a pessoa que está do seu lado já não faz muito sentido para você, já não existe uma admiração e você começa
a colocar aquela pessoa numa condição de quem é exposta, ridicularizada, né? Então, ela fala muito, não deixe que a relação chegue a esse ponto, porque muitas vezes a gente não sai da relação, mas a gente maltrata o outro na relação. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que têm dificuldade de sair de um relacionamento, muitas vezes, por incapacidade de fazer isso, ela começa a tornar o relacionamento insuportável para que o outro tome a decisão, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque o fim de uma relação não significa que você tem que maltratar, oprimir, que tem que virar uma inimizade, mas, assim, estar atento, porque quando essa admiração some do plano relacional, eu não acredito em reconstituição, não. Eu também não. Eu não acredito, não. Quando o casal chega, às vezes, para mim, fala, a gente sente que o amor, né? Acabou o amor. Aí a gente vai discutir essa perspectiva desse amor romântico, idealizado, que talvez a gente precise assimilar novas formas de amar, entender que o amor se dá em níveis diferentes para cada um, enfim, a gente consegue, né? Quando a questão da sexualidade, a gente vai trabalhar a sexualidade, o que é bom para um, o que é bom para o outro, e o que é possível para os dois. Agora, quando o outro fala para mim assim, não tem mais admiração, eu falo, é daqui para o advogado, que eu não posso fazer muita coisa por vocês. Eu acho muito, muito triste e o que você estava falando, esse tipo de brincadeira eu nunca deixei que ninguém fizesse comigo, porque quando você começa a achar que isso é normal, é complicado, né? Você está numa roda de amigos, tá, e acho que é normal falar, o cabelo dela, não sei o quê, porque ela é chata, porque ela não sei o quê. Como é que pode uma pessoa que está junto comigo, que vive comigo e que diz que me ama e que a gente a vida a dois, ficar falando de mim, me menosprezando na frente dos meus amigos, sabe? E eu acho isso o fim do mundo. Acho isso é cruel, né? Isso é cruel com o outro. E eu acho que isso acho que nos relacionamentos as pessoas não vão tomando conta disso. Vai deixando. Aí chega uma hora que vira uma rotina e que nem percebe aquilo que está acontecendo, sabe? Fica numa posição ali e fala, é brincalhão mesmo, ela está brincando, ele está brincando, tal. Mas não é uma brincadeira para mim de tremendo mau gosto ficar falando Também isso. acho. Sabe? E assim, ó, em tese, a pessoa com quem você compartilha uma história é alguém que sabe muito de você. E aí, assim, quando você utiliza isso de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, expondo, eu acho isso de uma agressão tão grande, assim, porque dá pra gente uma dimensão, inclusive, de menos-valia na vida desse outro. Né? É como se você não pode servir de motivo de chacota, principalmente partindo de quem você confia, de quem conhece as suas fragilidades e conhece, né, as suas dificuldades. Então, eu acho isso de uma crueldade muito grande, né? E acho que quando a gente se permite viver isso, a gente está, sim, assinando embaixo de uma relação que passa por uma forma abusiva mesmo de acontecer, né? Eu acho que é aquele momento que a gente olha para a história e fala, não, aqui não dá para eu ficar, né? Porque a gente acaba sendo submetido a coisas que a gente nem merece, mas porque o outro... esse casal que eu atendi, né, que ela falou, que ele atende o telefone falando oi, essa foi uma das reclamações, né? Porque eles têm uma criancinha pequena e estão tendo muito conflito nesse momento, que é um dos grandes conflitos de um casal, no momento que chega do primeiro filho, e aí ela reclamando que ela é muito rígida, radical com as coisas, e ele é mais fluido. Aí, quando alguém faz alguma crítica a ela, ao invés dele defender a forma como ela cria, ele faz piada, ele ridiculariza ela, ele fala que faz piada com as novas formas de criação, dizendo que ela passa as noites assistindo videozinhos no YouTube para aprender a criar filho. Então, assim, isso é muito... isso vai minando a admiração que a gente tem pelo outro, o amor, o carinho. E muitas vezes, quando a relação acaba, que quando um denuncia que a relação acaba, o outro toma um susto e fala assim, mas da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. Isso é em doses homeopáticas que vai acontecendo, né? O limite é de uma hora para outra, mas ele vem sendo construído paulatinamente, até que o momento pisa na linha e você fala, não, daqui não dá mais para passar. Né? Eu acho que não vai percebendo, fica numa zona de conforto, que eu não vejo conforto nenhum nisso, né? Sim. Vai achando que aquilo é natural, vai indo e tem uma hora que
estoura mesmo, porque não pode manter um relacionamento com uma condição dessa. Isso não entra na minha cabeça, ficar se relacionando com uma pessoa que faz isso com você. Né? E é o que você falou, você fica com medo até. As pessoas, eu acho que as pessoas têm medo de saírem de relacionamento. Tem medo de enfrentar a vida, medo, né, de criar um filho. E que é muito difícil mesmo, é muito difícil sair de um relacionamento. Mas acho que o pior medo, a pior coisa é você viver isso. Né? Eu brinco que eu dou tudo no relacionamento. Ó. Carinho, atenção, mas os meus sonhos eu não dou para ninguém. E as pessoas vendem a vida dela para o outro. E projetam os sonhos dela para o outro. E deixam de viver a sua para viver do outro. Muita gente se anula na vida para viver a vida do outro. Isso é muito triste, isso. Né? Você tem que... Por isso, Martinha, que a questão do autoconhecimento é importante, porque, por exemplo, se a gente pegar, quando você fala essa pessoa que se anula para viver a vida do outro, provavelmente a gente está falando de alguém que tem um apego inseguro e que acredita que fazendo isso vai manter o outro por perto, né? E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Ninguém fica, as pessoas só ficam numa relação enquanto elas querem ficar. Quando elas não querem mais, elas vão encontrar uma forma de sair. Então você fica ali, fazendo tudo que o outro quer. E o que é pior, né? Depois você ainda joga na cara, fala, não, mas eu fiz tudo por você, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O outro olha assim para você, mas eu não te pedi nada disso, né? Então ainda tem essa questão, assim, daquilo que você faz achando que vai segurar o outro. E isso é uma ilusão, é uma grande ilusão. Né? É uma pena, né? É uma pena isso. Mas tá jóia. Obrigada, querida. Por nada. Obrigada, Martinha. Pessoal, se alguém ainda tiver mais pergunta, tem espaço para mais uma pergunta. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a Lê também. Ale, hoje eu tenho um ponto de vista e eu vou colocar ele aqui para tentar sintetizar um pouquinho minha pergunta aí. Então, assim, hoje eu entendo que quando você está no relacionamento, você tem que estar presente. Não, volta porque ficou mudo o seu áudio. Opa! Espera aí que minha conexão deu uma instabilidade aqui. Não, já tá bom, mas repete a pergunta do início, tá. Do seu ponto hoje eu tenho um ponto de vista onde eu penso assim, eu tenho que estar presente naquele relacionamento, mas hoje eu me escolho o que funciona para mim e quando eu tenho alguma situação que isso não está funcionando dentro do relacionamento, então, por exemplo, alguma coisa te chateia e você senta com o seu companheiro e você fala, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Né? E como sobrecriar a partir do ponto, né? De você de ver se vocês vão entrar nessa sobrecriação, né? Por exemplo, isso funciona para mim, sei lá. Por exemplo, você deixar a calça no chão em cima da cama não funciona para mim enquanto relação, mas funciona para o outro, né? Então, como sobrecriar o que funciona para um, o que funciona para o outro, sem deixar de se escolher. Né? Porque quando você deixa de escolher, exatamente você entra nesse outro tipo de relação. E aí a minha pergunta é sobre isso, né? Quando você coloca o que não funciona para você e o outro não te acompanha nisso, eu entendo que às vezes é hora de você pôr a roupinha dentro da mala, pegar sua mochilinha e sair. Então, como que você sobrecria isso ou como você chega num bom senso com o outro em relação a essa nova sobrecriação? O que funciona para você, o que funciona para o outro? Olha só, Lê, quando a gente fala da falibilidade das relações, a gente fala de coisas que são cotidianas mesmo. Achei muito interessante quando você traz essa perspectiva, né, da calça que fica jogada, E aí, assim, quando a gente expõe para o outro aquilo que nos incomoda muito, num âmbito mesmo diário, de pequenas coisas, né? É importante que você tenha do outro lado alguém que está disposto, aí volta a uma pergunta que alguém fez, que a gente falou sobre ouvir, saber ouvir. Porque muitas vezes o outro não está muito afim ele não tem essa mesma perspectiva de cuidado, porque quando a gente se propõe, principalmente a dividir um espaço, que eu acho que isso fica mais evidente quando você divide um espaço com alguém, é muito importante que você tenha do outro lado alguém
que tem essa disponibilidade de dizer e de ouvir e de fazer as adaptações. Porque se de fato você está... É uma coisa muito recorrente nas relações. Tem algo que te incomoda, você sinaliza 1, 2, 10, 50 mil vezes e continua tudo do mesmo jeito, né? Aí cabe a mim fazer uma avaliação se eu administro aquela história, mesmo já tendo colocado meu ponto de vista inúmeras vezes e a pessoa não respeitando isso, se eu vou dar conta de ficar nessa história tendo que engolir esse sapo, ou se eu vou realmente botar as minhas coisinhas na mala e comprar minha passagem, né? Porque, assim, mas também cabe uma outra coisa, que é o que eu estava falando com a Soraya, que é a ideia da flexibilidade dentro do que é suportável, dentro do que é chatice, porque nós somos seres humanos muito chatos, né? A gente quer as coisinhas do jeitinho da gente e tem que ser... Aí, assim, eu acho que cabe a pergunta, tá, tem que ser desse jeito mesmo? Por que tem que ser desse jeito? É porque é o meu jeito, né? Eu sou mineira e eu já estou na Bahia há 21 anos. E eu acho que a Bahia me trouxe isso, assim. Eu cheguei aqui, o mineiro, ele é, por natureza, rígido, metódico, né? Todo formatadinho. E eu cheguei aqui, lógico, dentro dessa perspectiva que era a que eu conhecia. E a Bahia me trouxe essa ideia de que eu preciso flexibilizar para viver melhor. Então, hoje, algumas ações que eu tinha, algumas atitudes mais rígidas, hoje eu repenso elas, né? Ah, eu não gosto tanto disso, mas assim, qual é esse tanto que eu não gosto? É um tanto insuportável ou não? Porque a gente precisa também estar fazendo o tempo todo essa revisitação de até quando eu estou só dizendo que eu gosto, que eu não gosto, até que ponto eu estou sendo chato com o outro também. Porque a gente pesa a relação com as nossas pequenas chatices. Chatices que, se a gente olhasse para elas e flexibilizasse um pouquinho, a gente viveria melhor, né? Você citou o negócio da calça, eu vou dar um exemplo aqui. Eu passei a vida inteira deixando a toalha molhada em cima da cama e escutando os berros de minha mãe para poder colocar a toalha no lugar, né? Hoje eu estou com 47 anos e eu continuo deixando a toalha em cima da cama. Eu não aprendi com os gritos dela, eu não aprendi com a chateação dela. E eu lembro que uma vez, conversando sobre isso com uma tia minha, ela falou comigo assim, isso me irrita muito também, essa toalha em cima da cama. E aí falou, né, que minha prima deixava, mas que para evitar o problema, ela pegava e pendurava, que era mais fácil do que ficar brigando o dia inteiro, né? Então, assim, eu acho que cabe essa reflexão. Eu preciso fazer com que o outro faça do jeito que eu quero, ou eu posso resolver... Claro que a gente está falando de uma série de infinidades de possíveis problemas, que vai desde uma pia cheia de vasilha para lavar, a uma toalha molhada em cima da cama, como coisas maiores, né? As coisas maiores que acabam interferindo mais no dia a dia. Mas eu acho que cabe sempre essa reflexão. Aquilo que eu me queixo, aquilo que eu não gosto, aquilo que me incomoda, é possível que eu flexibilize isso, né? Porque a gente cansa também de ficar falando a mesma coisa e não tendo um retorno do outro, né? E daí a gente tira o quanto é difícil se relacionar, né? Porque às vezes a gente tem toda a disponibilidade do mundo de falar, mas o outro não está disponível para ouvir, então a coisa não vai acontecer, e aí vai virar guerra, e aí vai virar problema, né? E são essas pequenas coisinhas diárias que vão gerando um desinteresse, uma questão assim de você olhar meio desanimado, não vou nem falar mais. E isso é uma coisa que emperra o diálogo demais entre o casal, né? Você fala, e as coisas continuam se repetindo. Chega um momento que o outro fala assim, vou falar mais não adianta. E aí deixa isso para lá. E perde o que a gente tem de mais importante na relação, que é essa comunicação, né? Entendi, Ale. Eu venho de uma perspectiva meio assim, se o outro não me escuta, né, não me respeita, não falo nem de... Mas assim, eu penso assim, se o meu companheiro não está me respeitando, aonde eu estou, como eu me escolho, aonde eu não estou me respeitando, que eu estou fazendo com que ele não me respeite. Então, às vezes, quando eu percebo que o outro não está me respeitando, eu dou um passo para trás e falo onde eu estou me sabotando e não estou me respeitando, que inconscientemente, sem ele saber, ele acaba não me respeitando. Eu não sei para você esse espelhamento, o que é, né? Eu vou mais para a linha de energia, né? Mas eu penso muito isso. Então, se eu pego uma sequência de relações onde você é traído, onde eu estou me traindo, que eu estou provocando e permitindo que o outro me traia? Pronto, porque muitas vezes você não se coloca, que não é o caso, né? Que você já me falou que hoje você se prioriza, porque muitas vezes as pessoas não se colocam em primeiro plano. Por medo de perder o outro, por medo de ficar sozinho, por medo de perder o amor. Qual é a nossa dificuldade de dizer não na vida? É o medo de não ser aceito, de perder o amor das pessoas.
E aí a gente vai fazendo concessões que em algum momento constitui sim uma grande traição a nós mesmos, que é trair o que a gente deseja, o que a gente espera, o que a gente quer, a forma como a gente estrutura as coisas como certo e errado, em detrimento desse outro que a gente está o tempo todo. E aí essa pergunta é fantástica, né? Quando eu não tenho outro que me responde de uma forma positiva, onde é que está o problema? É a comunicação que eu não estou conseguindo fazer? É o que faz com que essa pessoa não consiga respeitar o meu ponto de vista, minha forma de ver a vida, aquilo que eu estou pedindo que seja feito? Porque, assim, ó, isso é muito interessante, Ali. Quando a gente consegue tirar do outro e trazer para a gente, as coisas ficam tão claras, sabe? Assim, parar de ficar procurando o culpado das histórias e perguntar em que momento da minha história com essa pessoa eu permito que ela haja dessa maneira. Né? E muitas vezes é sim o lugar da carência, é o lugar do medo, e aí é importante, volto para o autoconhecimento, que eu acho que ele está assim, né, em relação a tudo, esse autoconhecimento que faz eu perceber por que eu permito que o outro faça isso comigo, por que eu recuo sempre, por que eu não consigo ter voz ativa, por que o outro não consegue compreender o que eu estou dizendo, e aí eu acho que essa resposta está sempre na gente mesmo, né? Independente da forma como o outro atua. Obrigada, Ale. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, ninguém mais sinalizou. Bom, vamos então fazer nosso fechamento. Ale, antes de mais nada, Martinha, se puder ativar seu microfone aí. Gratidão imensa por essa contribuição hoje. Sem palavras, nossa, estou realmente muito grata por você estar aqui hoje com a gente, por você se disponibilizar e trazer bastante conteúdo, reflexão, acho que foi bem proveitoso. Somente mesmo, gratidão. Contigo, Marquinha, para você encerrar tudo aí. Excelente. Exatamente, Ale, sem palavras mesmo. Alessandras, as Alês aí. Obrigada mesmo, querida, porque você é sensacional. Eu sou sua fã. Pena que eu não posso fazer terapia com você. Pena que você não pode ter. Eu queria tanto que eu pudesse, meu Deus do céu. O psicólogo tem, não pode ter amigo. Ah, meu Deus do céu. Eu nunca entendi muito bem isso, mas vocês que são psicólogos aí, que sabem, logicamente, muito mais do que eu. Porque o meu maior desejo era que você fosse minha terapeuta, mas não vai ter jeito. Próxima vida agora, Martinha. Não tem jeito. Porque eu admiro muito você, logicamente, como pessoa, mas como profissional. Você é muito boa no que você faz. E eu não tenho como te agradecer de você ter vindo aqui mesmo. Muito obrigada, Ale. Obrigada mesmo, de coração, pela que você falou. Eu tenho certeza que ajudou muitas cabecinhas aí. De mim meio pensando, ai meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho sempre muito bom a gente poder falar de relações, porque relacionamento é algo que estrutura tanto a vida da gente, é tão importante para o nosso bem-estar. E acho que tudo que a gente pode discutir para ampliar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida, de ver o outro, de ver a gente dentro das relações, eu acho que tudo isso, as provocações que a gente faz, inclusive com os nossos ideais de amores, de relação, tudo isso serve de ponto de reflexão para a gente poder conseguir trilhar um caminho relacional mais satisfatório, né? Se perceber nas relações, perceber o que é possível mudar em mim, o que é possível aceitar do outro, para viver de uma forma mais harmoniosa, porque viver uma relação desarmônica, viver uma relação que te sacrifica, eu fico pensando, a vida é muito curta, né? A gente tem relativamente pouco tempo, então, assim, não dá para a gente perder o nosso tempo sendo infeliz numa história, né? E eu acho que essas reflexões, assim, de como eu me coloco na relação, como o outro se coloca, tudo isso tudo que a gente falou aqui hoje, são reflexões fundamentais para a gente construir a história afetiva que a gente quer para a gente, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, foi muito bom, as participações excelentes, acho que discutimos coisas muito interessantes e fugimos um pouquinho do tema, do monotemático aí, né, da pandemia, não falamos, podemos até depois fazer uma outra live, né, relacionamentos e sexualidade na pandemia, mas a gente conseguiu sair um pouquinho disso, porque ultimamente a gente tem, claro, estamos vivendo isso de uma forma intensa, mas eu acho que a possibilidade também de sair um pouquinho, dar esse espacinho de tempo que a gente teve falando de outras coisas foi muito produtivo, foi muito bom. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigada, querida. Obrigada mesmo, de coração.
Ale, obrigada. Se você depois puder disponibilizar para a gente, não sei, o seu site, Instagram, eu passo para o pessoal, para eles terem acesso a você. E aí você passa as coisas para a Martinha, porque no final de semana, todos os convidados que vieram na semana, a gente põe no grupo um Instagram para eles seguirem, um site, aí você vê o que é melhor para você, o que você divulga, e aí a gente coloca para o pessoal. Tá joia, Lei, tá joia. O pessoal que está agradecendo bastante no chat aqui, dizendo que foi muito bom. E, gente, amanhã, creio que até amanhã à noite já vai estar lá no nosso canal do YouTube, né, na nossa playlist, e já deve estar lá o link para vocês, tá bom? Se alguém quiser rever, passar para alguém da família, alguma coisa assim, creio que até amanhã à noite já vou estar colocando lá no link. Extrapolamos o nosso horário. Tenham todos uma excelente noite. Ale, quando o conteúdo é bom, eu deixo acontecer, tá? Eu não corro, não. Eu vou até o limite que dá para ir. E gratidão enorme, gratidão enorme. Graças a Deus a gente foi muito bem abençoado, a gente vem sendo abençoada e as pessoas que estão escolhendo estar com a gente, todos os especialistas estão dando um show aqui para o pessoal. Todos eles, assim, a gente tem extrapolado todos os horários. A gente põe um limite, mas sempre está extrapolando e todos eles aí contribuindo bastante. Gente, muito obrigada por vocês escolherem estar com a gente até o final. Uma boa noite a todos. E lembrando que amanhã cedo a gente tem um bate-papo informal que a gente fala, né? Risadas, resenhas, contação de história, às 10 horas da manhã aí, com a Martinha comandando. Isso aí eu sou boa, nesse negócio eu sou boa. Para fazer os outros vídeos. Um beijo, meus filhos. Obrigada, Ale. Obrigada, Martinha. Tchau, tchau. Beijo. Uma boa noite para todos.